Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Douglas Guime, eu sou coach e psicoterapeuta holístico. Em nosso canal nós falamos de diversos temas relacionados ao bem-estar do ser humano, a sua conexão consigo mesmo, com Deus sobre todas as coisas e com o próximo, como se relacionar com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Não é só um mandamento ensinado por Jesus, é um fundamento sine qua non para sermos felizes, porque a tua cura é a minha cura. O conhecimento que eu passo para você, ele é nosso, ele é do universo. Seja muito bem-vindo. Eu quero falar hoje sobre a importância da água em nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para receber notificações sobre novos vídeos. E se puder, ou se gostar, ou desejar, dá um joinha. Nunca é demais. Então, gente, qual a importância da água em nossas vidas? A água, ela é, a representação da própria vida. A vida, ela se expressa, é a primeira manifestação da vida na matéria se dá através da água. As chamadas águas da vida. É através deste elemento, e o enriquecimento do mesmo, expresso no espermatozoide, no esperma sagrado, é que fecunda, o útero, que com seu líquido amniótico, dá origem, e se inicia todo um processo de criação e geração de um novo ser. A água tem uma importância fundamental. A água, ela está relacionada às emoções e está muito relacionado ao chakra, da pelvis, ao segundo chakra de baixo para cima. Esse chakra, ou chakra do umbilical, ou chakra sexual, é ele quem traz a alegria de viver, é ele quem traz a satisfação de viver, é ele quem diz, denota e demonstra se estamos vivendo uma vida satisfatória ou não. Por isso se diz muito no popular, fulano é mal amado, não existe esse linguajar? E quando este amar e ser amado não acontece, ele não expressa de forma adequada, vai atingir os nossos rins. O elemento água é tão importante que ele representa cerca de 70% a 80% do nosso organismo. É dos 4 elementos, ou 5, até o mesmo éter, mas dos 4 elementos que representam a matéria, fogo, ar, água e terra, a água é o elemento mais suscetível, tá certo? E é aquele que ele é sensível a uma palavra, ele é sensível a uma forma, pensamento, e ele é sensível às nossas emoções e sentimentos. A água, ela está presente em todo o nosso corpo, no cérebro, nas vísceras, correto? E principalmente nas gônadas, é onde ela está expressa em todo o seu potencial de criação. Por isso, quando a ciência e os cientistas vão explorar algum outro planeta, a primeira coisa que eles procuram saber é se há água neste planeta, porque a água, ela é o símbolo da presença da vida como nós conhecemos e concebemos como seres humanos. A água, por ser um elemento
extremamente suscetível. Um grande cientista japonês, ele fez algum experimento com águas, tá? Ele pegou 3 recipientes de água, colocou um ao lado do outro, aliás, uma certa distância, né? A um dos recipientes, ele resolveu todos os dias, né? E colocou sementes, né? De um vegetal dentro daquele copo com água, daqueles 3 copos com água, sementes de arroz, tá ok? No primeiro copo d'água, ele começou a demonstrar afeto, a falar palavras de amor, de carinho, de dizer, de abençoar aquela água, de dizer que ela era uma água muito feliz e que, enfim, ele começou a expressar sentimentos e palavras favoráveis, agradáveis àquele copo. Ao segundo copo, ele simplesmente passava direto, ele ignorava completamente. E o terceiro copo, que ficava na outra extremidade, ele chamava aquela água de feia, ele começava a dizer palavras, né, e expressar emoções e sentimentos desagradáveis em relação àquela água. Resultado, a água do meio, ela simplesmente mofou, tá? E aquele arroz, né, apodreceu. A terceira água, ela não só mofou, como ela apodreceu por completo, deixando um cheiro desagradável, uma coisa horrível, né? Enquanto que o primeiro copo d'água, ele verificou que os grãos de arroz germinaram, deram origem, né, a ramos que subiam naquele copo, e a água se encontrava ainda num estado aparentemente insípido e inodoro, o que é mais interessante. A partir desse experimento e de outros experimentos que esse mesmo cientista fez com a água, ele chegou à conclusão que a água, ela é suscetível às emoções, pensamentos e palavras que nós emanamos. Agora, voltando ao que eu estava falando antes, nosso corpo é 70 a 80% formado por água, né? E o que significa isto? A água, ela é um grande condutor eletromagnético. Nós sabemos a influência magnética da Lua sobre a água, sobre as marés dos rios e dos mares. A água muda o humor da mulher, dos homens em geral, mas a mulher é mais suscetível porque ela está mais ligada à água, ela carrega o líquido amniótico em seu organismo. A mulher é bem mais água, o homem é mais fogo, tá certo? A mulher é mais terra, o homem é mais ar, pensamento, correto? Então, o fogo e o ar são elementos yang, né? A terra e a água são elementos yin. Yin é receptivo, yang é ativo. Logo, nós somos receptivos, nós somos influenciáveis, nós somos eletromagneticamente influenciáveis. As frequências eletromagnéticas emanadas por planetas, por luminares, né? Pelo ambiente em que nos encontramos, por sons, luzes, tá certo? Como também os abalos sísmicos, os quais a Terra é submetida diariamente. As influências que nós recebemos de antenas emissoras e receptoras de frequências as mais variadas possível, atingem o nosso corpo, o nosso organismo. E como sendo o elemento água, o elemento mais condutivo, conduinte que nós temos em nosso corpo, conclui-se de uma forma natural, sem muitas complicações, sem estar falando de crenças. Nós somos extremamente suscetíveis a influências, principalmente
de emoções. O pensamento, ele é, a frequência que consegue ir até mais longe, porque o pensamento tem uma frequência sutil e consegue ir de um planeta a outro numa velocidade quântica, automática. As nossas emoções não têm essa força à distância, mas ela tem essa força maior que o pensamento a nível local. Por isso, a criança é gerada no ventre, não no cérebro. É até interessante explicar isso para algumas pessoas que têm dificuldade de entender isto. Alguns cientistas querem ser iguais a Deus. Sinto muito. Sem conhecer o aspecto metafísico dos elementos, que é básico, são os 4 mais 1, né, que é o éter: fogo, ar, água, terra e o éter sagrado. Né? Sem conhecer esses 5 elementos, não se vai a lugar nenhum. Conhecer esses 5 elementos não é conhecer ele só no seu aspecto físico, né, visível, não. Ele tem desdobramentos, que os 5 sentidos não permitem enxergar. Somente aquele que tem o 6º sentido, aquele que tem uma percepção extrasensorial, e isso todo ser humano possui. Apenas uns estão mais atentos a essas percepções do que outros. Pessoas excessivamente racionais, muito aéreas, irracionais, que usam o intelecto única e exclusivamente para conseguir obter as coisas, têm dificuldade de perceber as coisas. Por isso as mulheres são mais sensitivas que os homens, porque elas são mais movidas pelo elemento água. As águas da vida, que são geradas para criar novos seres, foram essas mesmas águas que geraram todo o universo. Basta estudar o Vedanta, basta estudar, os arquivos acásticos da natureza que se encontram presentes, suspensos no universo. Comunicar-se com as águas dos rios e, sobretudo, do mar, você consegue obter informações fantásticas e autênticas acerca da história da humanidade. Pode-se acabar com toda a história da humanidade, mas ela sempre vai se encontrar presente nas águas da vida, no Akasha sagrado. Esse Akasha, ele se transmite através do éter. Ele pode ser comunicado através do elemento ar. Ele pode ser ativado através do elemento fogo. Ele pode ser materializado através do elemento terra, quando nós escrevemos numa pedra, quando nós escrevemos num livro, num papel, ou até mesmo, na internet. Mas o que faz ele fluir de forma natural e espontânea é o elemento água. Para vocês terem uma ideia, as águas são tão importantes que quando uma criança está sendo gerada no ventre sagrado, em que o espermatozoide se uniu com o óvulo e ali deu origem, dentro do útero sagrado daquela mulher, e que o líquido amniótico está ali presente, portanto a água, as águas da vida estão ali presentes, esta criança é extremamente suscetível a pensamentos e sentimentos do ambiente que a cerca. E os antigos sabem muito bem disto. Por isso sempre procuraram preservar a mulher grávida em todos os aspectos da vida. Essa criança é extremamente receptiva e suscetível às emoções e pensamentos e palavras emitidas pelos próprios pais no momento, desde a concepção até o nascimento, e se estende por 9 meses, 9 anos, correto? E é quando a criança, aí a partir dos 9 anos, ela passa a ter mais independência. Em alguns casos, isso pode se estender até os 27 anos de idade. O 9 tem uma ligação muito grande com essas águas. É o 9 que cria esse processo de geração no ventre materno. São 9 meses que a criança precisa para vir à luz do sol.
Eu espero ter contribuído e eu quero dizer para vocês, na água está 90%, exatamente este número. 90% das doenças e da cura está na água. Na água presente no corpo, na água presente nos vegetais, nas plantas, na água presente nos animais, nos minerais, na água presente no universo. Com a água, eu te mato. Com a água, eu te curo. Shalom.